E eu acho que tudo isso vai mudar por causa do Trump. Porque o que os europeus estão falando é que o europeu fala: eu não posso gastar dinheiro para diminuir a emissão de CO2, que em termos de TCO não rende muita coisa, mas é bom para o clima, quando o meu maior concorrente, Estados Unidos, não está fazendo isso. Eu vou perder competitividade. E a Europa agora vai ter que gastar em armas, que não tem TCO também, não rende nada. Dá emprego, mas não rende, fica estocado. E é melhor que fique estocado. E esse dinheiro que eu estou gastando em arma, eventualmente é o dinheiro que eu gastava para diminuir a emissão de CO2. Ô Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta antes da gente entrar nessa questão de Trump. Como o Trump ele entra nesse mercado agora, porque é uma peça muito relevante, né, se movimentando. Mas você tocou num ponto interessante, você falando da redução de emissão de CO2. E eu não é a primeira vez que eu vejo alguns especialistas falando: olha, o carro. E até o Sérgio Sacani, ele veio aqui no podcast, ele falou um negócio interessante. Ele falou: cara, carro elétrico é uma maravilha para centro urbano, porque você diminui a redução. Para o microclima, ele faz muito sentido, porque na cidade você diminui a incidência de poluição, e aí você tem menos atendimento de criança, por exemplo, ou pessoa que tem problema respiratório, em posto de saúde. Mas o que ele trouxe é que alguns especialistas apontam que a emissão ou a poluição, ela não é que ela fica concentrada como é no carro térmico. Que você está andando com o carro, ele está poluindo ali onde você está usando. Mas pode ter um impacto ambiental, às vezes compensado de outra maneira, só que em outro lugar. E aí provavelmente você já viu alguns estudos nessa linha de que o carro elétrico ele não é 100% limpo. Como é que o carro elétrico, qual que é o saldo, né? O saldo é positivo para o meio ambiente? E onde que ele polui que as pessoas não conseguem ter essa noção? Como é que o carro elétrico é ruim? Assim, o que você tem que olhar no carro elétrico, em todo produto, é o que eles chamam do berço ao túmulo. Ou seja, from cradle to thumb. Ou seja, é do berço, quando você... a mina que tira o material para fazer a bateria, etc., até o túmulo, que é quando você faz a recuperação, o descarte e o reuso do carro daqui 30 anos. Do berço ao túmulo, o carro elétrico é um pouquinho melhor que o carro a álcool, mas não muito melhor. Ou seja, o carro a etanol, o nosso, a etanol puro, do berço ao túmulo, é um pouquinho pior, em termos de emissão de CO2, do que o carro elétrico. Mas quando você olha os números, não é tão pior. O carro a gasolina é terrível. Porque o que acontece? A cana, quando ela cresce, ela tira uma quantidade gigantesca de CO2 da atmosfera. Mas ela tira lá em Ribeirão Preto, vamos dizer. Mas ela tira uma quantidade gigantesca de CO2. Essa quantidade de CO2 que você tira da atmosfera e a quantidade de CO2 que você gasta quando você queima o carro a álcool é quase 0 a 0. Caraca. É quase 0 a 0. O problema é que depois você tem toda a extração do álcool, a moagem, o transporte. Só por isso que o carro a álcool perde, mas perde muito pouco para o carro elétrico. O carro a álcool resolve. O problema é que não tem agricultura suficiente para mover todos os carros a álcool. O bio, de maneira geral, os Estados Unidos, o Brasil faz 600 mil barris por dia de bio. O Brasil, 600 mil. Os Estados Unidos faz 3 milhões. E acabou. O resto do mundo não faz nada. Porque na Índia eles usam para comida, na China também, e a Europa não tem espaço. Então tem 4 milhões de bio no mundo, 3 nos Estados Unidos, 600 no Brasil, que vai pular para 700 e 800, e 300 em todo o resto do mundo. O bio funciona, mas o bio é limitado. Não é factível expandir isso. Não é factível expandir. Porque antigamente essa era uma aposta, né, do governo. E, conforme você diz, você extrai CO2 em Ribeirão Preto, mas você gera poluição em São Paulo.
Mas o carro elétrico, como o carro urbano para o Brasil, a gente tem que ter consciência disso. É maravilhoso. Vamos falar de híbrido plug-in. Antes de falar de híbrido plug-in, eu vou explicar uma coisa. O mercado de carro no planeta Terra, ele é totalmente controlado pelos impostos. Então eu vou explicar. No Brasil, nós temos menos imposto para carro até 1.000 de cilindrada. Você tem 6% a menos de IPI, ou seja, 6% de vantagem tributária, se o carro tem até 1.000 de cilindrada.